Senhor ministro, que missão eles deram para o senhor? De ser o combatedor de fake news logo nesse do governo, né? Haja trabalho. Começando pelo seu chefe. Ele disse recentemente, né, esse disseminador de fake news, que 700 milhões de brasileiros morreram por Covid no Brasil. Inclusive é o mesmo, né, que há anos anteriores disse que inventava números lá fora para poder convencer ali a plateia. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Gostaria de saber se existe algum mecanismo de responsabilização para casos de autoridades do governo que se envolvem na disseminação de informações falsas. Eu digo isso porque eu não sei se o senhor conhece, mas um ministro chamado Paulo Pimenta postou, 12 de setembro de 2021, teorias conspiratórias com relação à facada. E o senhor teve a pachorra de falar com o deputado Kim e também Gustavo Gaia, que o senhor de forma alguma disse que estava colocando em xeque a facada, mas sim a narrativa em volta. Mas nós temos aí a internet e brevemente você coloca facada no seu Twitter, ministro. Você tem aqui alguns tweets seus do dia 17/9/2021 que diz o seguinte: juiz explica por que desconfia da facada de Juiz de Fora. É um forte indício da farsa. E com um outro tweet diz o seguinte: coincidência ou não, o mesmo médico dá facada, entre aspas. Um outro tweet seu diz que Carlos Bolsonaro apela e posta imagem de Jair numa cena que coloca em xeque a facada, em aspas. Nem o Bolsonaro acreditava que ganharia a eleição. Aquela facada foi muito estranha. Outro do tweet do senhor: novo documentário sobre facada, também aspas, o senhor postou, reforça suspeitas e necessidade de apuração. Então o senhor simplesmente mentiu. O combatedor de fake news está cometendo mentira aqui. O senhor não tem vergonha, não? Inclusive, recentemente, o senhor postou o seguinte: como será que os Estados Unidos vão receber a notícia de que o ex-presidente da República fraudou documentos para desrespeitar as leis americanas? Só que, ministro, horas depois, o senhor foi desmentido, inclusive por fontes do governo americano, que disse que Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos. Próxima pergunta: quem serão os responsáveis por verificar as informações no âmbito da campanha Brasil contra Fake? Vão ser pessoas como o senhor, que diz que, para poder provar que o PL da censura não é censura, quer censurar as plataformas. É o senhor que, por exemplo, seus funcionários da secretaria produzem materiais contra deputados que estão, na verdade, a favor da PL da censura, atrelando a massacre das escolas. Vão ser pessoas como o senhor, que vai ali defender a liberdade midiática, mas desrespeita a jornalista Raquel Landim, e não foi uma mero expressão, não, senhor ministro. Quando você pergunta para ela, você é jornalista? Faz sentido? A senhora é jornalista? Sim, formada pela Universidade de São Paulo. Você está colocando o seguinte: olha, você é capaz, você tem competência para poder me fazer aqui essa pergunta, você está, obviamente, ofendendo essa jornalista. É você, ministro, que se espanta com o Telegram defender um posicionamento, uma liberdade, né? Que se espanta do Google, por exemplo, defender uma liberdade de ser contrário ao PL da censura, mas não se espanta quando o seu colega, Haddad, pagou o Google em anúncios para poder falar que ele era o melhor prefeito de São Paulo. O senhor não se indignou quando, por exemplo, o Lula pagou o Google para poder dizer que ele era inocente. Ou seja, na verdade, não é que vocês são contrários aí à questão. Vocês usam a plataforma da maneira como convém. Então, eu só gostaria realmente de saber se vão ser pessoas da sua incompetência, né, que irão estar à frente. Eu imagino que sim. Mas eu preciso mostrar para o Brasil a montanha de mentiras que é o senhor. O deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então vou apresentar alguns fatos para o deputado Nicolas Ferreira para ele ver se são positivos. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava R$120 o botijão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, que vai voltar a produzir habitação de interesse social para o Brasil. Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é, no mínimo, sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. Inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro
fez uma alteração para poder o salário ficar integral para o médico e vocês não quiseram. Olha só, afinal de contas, tem que pagar o dinheirinho ali para a ditadura. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de R$18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? Parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí. Fico feliz de você, pela primeira vez, estar trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês de fato conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui pra falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não espero, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos.